Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre som encorpado. Será que tem como a gente trabalhar isso? Será que tem como a gente conquistar esse som encorpado? E se tem, como que a gente deve fazer para conseguir chegar nesse tão sonhado som encorpado? É o que nós vamos aprender hoje aqui no nosso vídeo. Se você ainda não me segue no Instagram, tá dando mole, segue lá, porque toda semana nós temos as caixinhas de pergunta. Então, se você quer interagir mais ainda comigo, me segue lá e pode perguntar à vontade que a gente responde sim, tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, já deixa o joinha, que esse assunto é muito importante e ajuda também o canal a crescer, para chegar a cada vez mais pessoas, tá bom? Muito obrigado desde já e vamos direto pro assunto, que é o que importa neste momento. Pessoal, existem várias questões em torno do som no saxofone. Não é simplesmente, eu não posso chegar a afirmar para vocês, pessoal, vocês vão fazer assim, assim, assado no saxofone e vai estar beleza, aí o seu som vai ficar encorpado. Não, existem uma série de coisas que precisam ser avaliadas e trabalhadas, tá? Sim, avaliadas, porque eu posso trabalhar parte do processo e obter um ganho, mas ainda assim não chegar nesse tão sonhado som encorpado, aquele som com peso e etc, etc, etc. E pode talvez nem ser o objetivo de alguns aqui, ok? Então é importante que vocês saibam disso, tá? Tem pessoas que preferem um som magrinho, né? Enfim, preferem por outras questões que eu já vou falar aqui na frente. Primeira grande questão que eu vou trazer para vocês é o princípio. Exatamente, o princípio do som encorpado. Qual é a deca, o durateston, sei lá, que a gente precisa injetar no saxofone para conseguir esse princípio. Brincadeira, tá, gente? É o seguinte, o princípio sonoro no saxofone, ele vai no ar, na respiração, tá? Na sua embocadura. Esse é o básico do básico do básico, tá? Então eu vou considerar o básico do básico, que é o apoio diafragmático. Vocês precisam trabalhar esse controle no diafragma para que vocês tenham uma quantidade de ar, né, uma estabilidade bacana, para que vocês consigam obter o princípio do som encorpado. Então, primeiro ponto, minimamente trabalhar respiração diafragmática e fortalecer, tá? Para que vocês consigam jogar isso para dentro do saxofone, que é o que importa no final das contas. No meu caso, eu só fui aprender a respeito lá na faculdade de música, na aula de canto, tá? Até então eu só simplesmente tocava, mas eu não fazia ideia do que... Eu não fazia ideia se eu estava utilizando um apoio diafragmático ou não. Eu quero dar uma dica para vocês, tá? Um dos exercícios que vocês já podem começar a fazer agora em relação ao diafragma. Que é o seguinte, vocês têm que observar, isso aqui é importante, tá? Vocês têm que observar o quê? Se o seu ombro está levantando na hora de exercitar, tá? Não que você vai tocar, na hora de tocar é hora de tocar. Vocês não vão ficar... Será que meu ombro está levantando? Não, não é isso. Na hora de você trabalhar, exercitar o diafragma, façam o seguinte. Observa, vai de frente para o espelho e observa se seu ombro está levantando. Puxa o ar. Se levantar assim, você está trazendo o ar para cá, ou seja, para essa parte superior, tá? Não é o apoio diafragmático que você estará usando neste momento. Você não vai estar usando o apoio do diafragma, tá? Então, como que eu sei então, Lucas? Primeiro toque, não levanta o ombro. Vocês vão encher essa parte aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês um pouco mais embaixo, ó. 3 e... Meu ombro não levantou. Eu suspendi, tá vendo? Eu joguei mais ar pra cá, meu ombro não levantou. De novo, ó. 3 e... Meu ombro não levanta, ok? Vou puxar pela boca. 3 e... De novo. 3 e... Esse é uma das coisas que você... Esse é uma das coisas que você consegue observar se você está trazendo para o apoio diafragmático ou não, tá? Existem várias outras, mas eu não vou entrar aqui no assunto porque senão o vídeo vai ficar de 30 minutos, tá? Então, beleza. Primeiro ponto, então, apoio diafragmático, é a base. A segunda coisa é a embocadura, tá? Você precisa ter uma embocadura já estabilizada, tá? O seu som no começo, quando a gente está aprendendo, é um som xoxo mesmo, é normal, tá? Quando a gente está aprendendo, o lucro é sair tocando. Sonoridade é para ser trabalhada,
aos poucos. Então, trabalhou a embocadura? Como que eu trabalho a embocadura, Lucas? Aí as coisas vão se juntando, ó, olha só que bacana. Estudou o apoio diafragmático, vai para a segunda etapa, que é da embocadura. É ganhar resistência no lábio, flexibilidade, etc, etc, etc. Uma possibilidade de estudo de embocadura é você, com o instrumento já montado, tal, trabalhar as notas longas, tá? Nota branca, que o pessoal fala. É você manter uma nota por um tempo longo para você adquirir o quê? Estabilidade. Se você adquirir estabilidade, você vai estar trabalhando a parte da embocadura e isso vai te dar mais segurança. Consequentemente, seu som vai ficando mais forte. Ó, já tá começando, ó. Já deu uma injeção lá de Deca. Então, ó, recapitulando. Primeiro ponto, apoio diafragmático. Segundo ponto, embocadura. Precisa trabalhar a embocadura, ok? Fez isso, Lucas, já sei isso tudo aí, já consigo fazer, tudo de boa, já tô com o som estabilizado, mas eu quero mais, beleza? Só aí a gente vai para a questão do setup. Você quer que é setup, Lucas? Eu não faço ideia. Setup é o conjunto de equipamentos que nós utilizamos para tocar, tá? Ou para qualquer coisa, na verdade, tá? Existe setup de câmera, né? Gravação, setup de gravação. Qual é o meu setup de gravação? Um microfone aqui, uma câmera, uma luz aqui, uma outra luz ali de corte, outra luz lá atrás. É o meu setup de gravação, né? No saxofone, eu tenho um outro tipo de setup. Boquilha, palheta, braçadeira, saxofone, entende? Isso que é o setup, é o conjunto de equipamentos que nós utilizamos para, no nosso caso, tocar. Tá aí tudo bem? Então, beleza. Nesse terceiro tópico, aí envolve vários elementos, tá? São eles o próprio saxofone, boquilha, palheta e braçadeira. Sério, Lucas? O saxofone influencia? Influencia. A boquilha também? Palheta também? Braçadeira também? Sim. Tudo influencia e eu, em um certo momento da minha vida, achava que era bobeira. Mas não é bobeira, não é balela, tá? Eu vou falar cada um deles o que acontece. No saxofone, o que influencia nessa questão do som encorpado ou não? O metal, pessoal. O metal ele está totalmente relacionado no nosso resultado sonoro. Tá? As latas mais finas, geralmente saxofones de estudantes, o som é mais magrinho mesmo, tá? Quando a gente vai para um saxofone profissional, a lata é mais, eu não sei explicar tecnicamente, mas a lata é diferenciada, digamos assim. É diferente mesmo. Eu digo porque eu tive alguns instrumentos que quando eu tocava em relação ao outro, eu sentia essa diferença e é gritante, sim, tá? Geralmente nos saxofones profissionais, a gente tem uma certa resistência, digamos assim, mínima, tá? Falando, mas que causa o quê? Causa a necessidade de você forçar um pouco mais, tá? Para soprar. Consequentemente, o seu som vai ficando mais encorpado também, além do metal, tá? O metal é extremamente importante. Os profissionais têm um metal diferenciado, um metal, sei lá, trabalhado, mais espesso, não sei se é exatamente isso, mas eu sei que é diferenciado, tá? Eu sei que estudantes têm a lata mais fina, tá, digamos assim, e consequentemente o som também é mais xoxinho, no bom sentido, tá, gente? Não tô menosprezando instrumento nenhum, até mesmo porque o meu saxofone não é o sério profissional, esse daí é a marra que eu tenho, saxão, tá? Beleza, indo agora para a boquilha, a gente tem 300 milhões de possibilidades quando a gente trata de boquilha. O que acontece, pessoal? Eu não vou falar, comprem boquilha X, que a boquilha X é sim, essa vai te dar um som top, um som bombado. Não, não existe isso, tá? Existem várias boquilhas com várias propostas, tá? O que vocês precisam saber em relação a isso é que vocês precisam, independente da boquilha, independente do saxofone, balancear tudo isso. Então, por isso que eu fiz questão de mencionar todos esses equipamentos. No meu, por exemplo, eu saí de um Jansen série X2 com o metal, assim, muito bom mesmo para esse Yamaha YS275. O metal do Jansen era melhor, tá? Mesmo. Então, eu senti uma diferença no começo. Eu falei, caramba, opa, né? Então eu tive que fazer o quê? No primeiro mês, quase que inteiro, vários testes, várias mudanças que contribuíram para eu chegar no tipo de som que eu queria, som mais encorpado. O que eu mexi, na verdade, não foi na boquilha, tá? A boquilha é a mesma, só que eu fui mexendo nos outros equipamentos, tá? Por isso que eu falei que da boquilha, eu não vou entrar no mérito, porque existem várias possibilidades, tá? O que vocês precisam é, independente da boquilha escolhida, balancear, equilibrar todo o seu setup. Aí que tá o pulo do gato, digamos assim. A chave, né, que vai fazer vocês mudarem mesmo completamente o som de vocês
É equilíbrio. É equilíbrio. Se vocês equilibrarem todo o setup de vocês, não tem para ninguém. Só que vocês precisam saber alguns princípios para conseguir fazer isso, tá? E eu vou explicar aqui hoje. Vamos lá. Então, para a boquilha, já vou pular direto para a palheta, porque a boquilha vai variar de acordo com o gosto de cada um. Então, vamos lá. Palheta. Eu estou com uma palheta agora, número 3 Java ZZ. Ela está pesada em relação ao que eu estava anteriormente. Consequentemente, ela me obriga a soprar mais, né? E por ela ser mais dura, ela não tem essa vibração tão fácil, tão molinha, né? Tem um certo atrito para poder tocá-la. Consequentemente, o som ele vai ficando mais encorpado. Ah, Lucas, então você está falando que quanto mais leve, mais magrinho o som é? É, pessoal, é uma relação. Se você deixar a palheta muito levinha, se eu pegar a palheta 1,5, eu vou ter um som magrinho. Eu não vou ter aquele som encorpado. É assim que funciona e ponto. Então você está falando pra gente pegar uma palheta super 3, 3,5, 4 pra gente conseguir ter o som encorpado? Não. Não confundam as coisas. Eu estou falando sobre essa relação que existe e existe mesmo, tá? Mas eu por muitos anos toquei com 2,5 e não vejo problema nenhum em voltar para 2,5. Por quê? Porque dentro do meu setup, dentro do meu equilíbrio, eu vejo que dá para eu conseguir tirar um som ainda assim encorpado. Mas eu percebi o quê? Eu subindo o número, no meu caso, para o 3, eu tive um corpo de som muito maior, tá? Então é a relação que vocês precisam entender. Um pouco mais pesada, um pouco mais de corpo de som. Lembrando que vocês têm que equilibrar com a boquilha de vocês. Se vocês pegarem, por exemplo, uma boquilha Arby e jogar uma palheta número 3 nela, vocês vão quase morrer para tocar. Vai ficar muito pesado e não necessariamente vocês vão ter um som bonito encorpado com isso, tá? Vocês vão ficar mais cansados do que conseguir tocar, tá bom? Então, depende da boquilha. Uma D9, por exemplo, a do KOF D9 que eu tive uma vez. Se eu for pegar uma palheta 3,5, eu morro, eu não consigo tocar. 3, 3,5 eu não consigo tocar. Vai quase morrer para tocar e não vai sair som. O som vai ficar feio, tá? Então a gente vai perder, não vai ganhar. Entendem? Talvez uma 2,5 ali vai funcionar muito bem. Entende? Então, o ponto é esse. Prestem atenção no equilíbrio, ok? Vamos lá. Próximo ponto, a abraçadeira. A abraçadeira influencia muito, tá? A que eu tô agora é uma DePaul Freedom. É uma abraçadeira muito boa, com a riqueza muito legal de harmônicos e ela me facilita a emissão do som. Isso eu achei bacana. Falando o que eu tô tendo de resultado com ela. Mas eu por muitos anos eu utilizei na Cloud Lake, por exemplo, a abraçadeira de couro. Por que de couro? Porque eu tinha essa necessidade de equilibrar o som. Eu não queria aquele som gritado demais. Apesar de eu tocar pop e gostar muito do pop. Então, o que eu fiz? Eu pegava a abraçadeira de couro sem o ressonador. Para quem não sabe o que é ressonador, é um negocinho de metal que tem embaixo, tá? Que vai de encontro com a palheta. O ressonador, ele acaba causando um brilho a mais, tá? O que para muitos é bom, só que para mim, pro meu objetivo, não era. Então, por esse motivo, eu peguei uma sem ressonador e funcionou por muito tempo, tá? Só que quando eu encontrei essa aqui, show, funcionou, fechou, ó, o casamento certinho, me atende muito bem, então por isso eu utilizo ela hoje em dia. Mas não tivesse, eu usaria, pro meu gosto, a abraçadeira sem ressonador, tá? Então, tudo isso, tá vendo como é que vai encaixando uma coisa na outra? A primeira coisa que vocês têm que ter, pessoal, em mente é o tipo de som que vocês querem, entende? O tipo de som, acho que é o ponto mais importante para que vocês consigam trilhar um caminho, né, na busca do setup. Muitas vezes, hoje eu tô com a caixinha de perguntas aberta ali no Instagram. Muitas vezes, muitas perguntas como, Lucas, qual é a melhor boquilha para um som escuro? Qual é a melhor boquilha para um som... Não existe essa resposta. E não é de maldade. Eu falo, cara, não tenho como te ajudar nisso, porque é verdade, entende? Eu não tenho como falar, a boquilha X vai ser top para você, porque não vai ser. Pode ser que seja, mas se não for, entende? Então, pessoal, eu sei que o vídeo de hoje está um pouco mais longo do que o convencional, mas são assuntos importantes que eu preciso trabalhar e falar com vocês, tá? Se vocês não souberem disso, vocês vão ficar sempre dando volta. Vocês vão ficar igual o pessoal na Bíblia lá, tudo rodando 40 anos no deserto e não vão conseguir achar o som que vocês tanto almejam, tá bom? Então, pessoal, recapitulando, tá? O som encorpado, esse som firme, consistente, ele deve ser trabalhado lá no princípio com o apoio diafragmático, um fluxo de ar bem constante e firme,
tá? Depois, uma embocadura bem trabalhada, bem rígida, bem resistente. Rígida não no sentido de duro, tá, gente? Não é assim, eu tenho que ficar assim, rígido, não. É de bem trabalhada mesmo. Eu usei um termo errado. Não é rígido, de parar assim, travado. Até mesmo porque a gente precisa utilizar o que a gente chama de flexibilidade, tá? Perdão pelo termo, mas eu quero que vocês entendam. É uma embocadura trabalhada, forte, né? Por exemplo, quando a gente vai pra academia e malha, minhas pernas estão tudo arregaçadas, porque eu não malho perna e eu resolvi malhar antes de ontem. Não, foi ontem. E minhas pernas estão tudo doídas hoje, entende? Quando a gente vai tocar o saxofone, vai trabalhar uma nota longa, vai doer a embocadura, vai doer o lábio inferior. Isso é importante para que vocês adquiram essa força, tá? Essa, entre aspas, rigidez. Foi por isso que eu usei esse termo. Mas beleza. Então, passou da embocadura, aí nós vamos pro setup, pro instrumento. Lucas, eu não tenho dinheiro para comprar um Yamaha de 15 mil reais. Nem eu, entende? Então a gente trabalha com o que tem e equilibra no restante. A boquilha que eu tenho é uma boquilha chamada Cloud Lake e ela tá escrita assim, jazz. É uma boquilha que me atende porque eu consigo fazer o meio termo entre pop e jazz. Então, para mim é excelente. É uma boquilha que está compatível com o tipo de som que eu quero. A abertura da minha é 6, mas eu utilizo também a abertura número 7, tá? É bem próximo, bem relativo. Depois da abraçadeira, já expliquei para vocês, e a palheta. O número da palheta, pessoal, ela não deve necessariamente ser pesada. Lembre-se disso. Eu só mencionei para que vocês tenham essa questão da relação da palheta. Da relação número. Quanto mais leve, se ela for muito leve, vai ficar um som muito xoxo. Se ela for muito pesada, vocês não vão conseguir tocar. O melhor número de palheta é aquela que você consegue tocar grave, médio, agudo e super agudo. E ainda assim ter um som encorpado, ter esse equilíbrio no som, sem exageros no agudo, se não for o seu objetivo, que é o meu, sem exageros na questão do timbre, né, aquele agudo muito gritado, e também conseguindo emitir o grave com uma certa tranquilidade, tá bom? Pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela audiência, se você ficou até aqui, até o final, muito obrigado mesmo, tá? Eu sei que é um assunto longo, tá? Então, dá aquele joinha maroto pra gente, se inscreve no canal, não esqueça disso e compartilhe com o maior número de pessoas. Grande abraço e até mais!